A paz do Senhor para você, professor e professora dos juvenis da Escola Bíblica Dominical, faixa etária que vai de 15 a 17 anos de idade e que traz como tema desse terceiro trimestre de 2022 personagens marcantes da Bíblia. E chegamos na lição de número 2, pela infinita misericórdia de Deus, e louvamos ao nosso Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui trazendo um rápido comentário sobre esta tão importante lição, para a vida dos adolescentes e jovens da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui uma lição de Escola Bíblica Dominical riquíssima, e desta feita vai falar sobre Miriam, disponibilidade apesar da idade. Quem não lembra, de Miriam, irmã de Moisés? Com certeza, por Moisés ser aquele homem escolhido por Deus, para libertar o povo do Egito. Moisés, ele é muito mencionado, em pregações, em leituras bíblicas, mas a sua irmã Miriam também é um personagem marcante da Bíblia Sagrada, tem um papel muito importante. Veja o que diz o texto básico desta lição, lição de número 2. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Este versículo se encontra em Miqueias, capítulo 6, versículo 4. Miqueias 6 e 4. Então veja que Miriam entra nesta passagem. O próprio Deus falando, para o povo de Israel, ele menciona Miriam, não deixa de fora, porque ela teve um papel muito importante de liderança no povo de Deus. Então, a lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro, explicar o contexto histórico do nascimento de Miriam. Segundo, destacar a coragem, iniciativa e disponibilidade da jovem, e contemplar as consequências das atitudes de Miriam. Primeiro, vamos também aqui deixar para o querido professor, este lembrete de não esquecer de fazer a leitura bíblica em classe com seus alunos, que se encontra em Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Mas vamos ao primeiro tópico desta lição, que diz o seguinte: quem é Miriam? Vamos conhecer a personagem, esta personagem marcante, Quem é Miriam? Miriam é filha de Arão e Joquebede, a irmã mais velha de Moisés. Então já sabemos que Miriam era irmã de Moisés e era mais velha do que ele em idade. A história de Miriam está registrada especialmente nos livros de Êxodo e Números. Então, Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão, mais velha que Moisés. E encontramos essa história no livro de Êxodo e no livro de Números, que está no Antigo Testamento. O nome, de Miriam significa elevada, pura, amada ou ainda vidente, palavra também atribuída aos profetas na Bíblia. E, de fato, Miriam é chamada de profetisa. Podemos encontrar este registro em Êxodo, capítulo 15, versículo 20. A palavra não revela se ela teve filhos, nem mesmo se foi casada. Então, aquilo que a Bíblia oculta, nós não podemos afirmar, não é verdade? Ainda no primeiro tópico da lição, desta feita no segundo subtópico, longe de casa. Miriam, ela estava ali morando, nasceu e estava residindo no Egito. Por que longe de casa? Porque Miriam era hebreia, ou seja, a terra dos hebreus era a terra de Canaã. E como nós sabemos, trazendo, voltando um pouco em relação ao contexto, na questão de José, que foi para o Egito e levou seus familiares para lá, numa época de grande fome na terra. E lá, a família de José começou a se multiplicar no Egito, de tal forma que, passado muitos e muitos anos,
aproximadamente 400 anos, o povo hebreu se tornou numeroso e isso acabou provocando, podemos dizer assim, um certo medo no faraó, de que aquele povo se juntasse com outros e se rebelasse contra o faraó e fossem embora. Então, Miriam e sua família são alguns dos muitos israelitas que nasceram no Egito depois de passado muitos anos da instância primária de José, na época salvando o povo hebreu que se estabeleceu por gerações, né, naquela região, assim como falamos. Então, por isso que a lição menciona longe de casa, porque Miriam, apesar de nascer no Egito, mas ela era hebreia, como muitos outros, como milhares de hebreus que estavam ali, de forma até escrava, né, no Egito. Eles tinham uma terra prometida. E aí, no segundo tópico da lição, o contexto de perseguição e escravidão. A infância turbulenta. O faraó decidiu executar um controle de natalidade sobre o povo hebreu, né, de forma cruel, porque ele queria que as parteiras, quando nascesse um filho hebreu que fosse homem, matassem, né, e deixasse crescer apenas mulheres. Mas não parou por aí. Por ver que o plano não estava dando muito certo, o povo de Israel continuava crescendo, ele, desta feita, traçou um outro plano. Está aí no segundo tópico da lição, pode ficar pior, né? E ficou pior. A fim de não depender mais das parteiras, o rei ordenou a todo o seu povo que lançasse no Nilo, no rio Nilo, todos os hebreus que nascessem do sexo masculino. Então veja que agora aí a ordem do faraó era nascer o menino, lança no rio Nilo para morrer. E foi nesta situação, em meio a este contexto, que nasceu, né, Moisés, o irmão de Miriam. E quando Moisés nasceu nesse período, né, a Bíblia diz que ele era formoso, né, um menino bonito, e a sua mãe traçou um plano de livrar a vida dele, colocando ele em um cesto e colocando num rio, né? A gente conhece muito bem esta história. Mas a questão é a seguinte, é que Miriam, a Bíblia vai narrar, que embora a gente não perceba, não está registrado na Bíblia que a mãe pediu para ela fazer isso, mas ela teve uma iniciativa, né? Miriam, ela se dispôs a vigiar o irmão naquele rio. Então veja que o título da lição é Miriam, disponibilidade apesar da idade. Ela ainda era muito nova, mas ela teve essa iniciativa, essa disponibilidade de ficar observando o irmão. E como nós sabemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, o cestinho foi parar, né, nas mãos da filha do faraó, ou seja, Moisés foi parar na mão da filha do faraó. E Miriam teve também, né, uma esperteza, né, era uma menina muito inteligente. E aí, o que a lição descreve aqui já no terceiro tópico, coragem e iniciativa para mudar uma situação. Moisés nasceu exatamente nesse período sombrio, pós-decreto de Faraó. Sua mãe Joquebede fez tudo o que pôde, né, escondendo o menino por 3 meses e contrariando a ordem do Faraó. Quando já não era mais possível escondê-lo, elaborou este plano, né, de colocar ele em um cesto. E a Bíblia registra que a irmã, no caso Miriam, ficou observando de longe, né? Você pode acompanhar em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Não há aqui nenhum registro de um pedido da mãe, né? Como falamos anteriormente, mas Miriam teve esta iniciativa. Miriam agiu por fé, se expôs, se arriscou, mesmo sabendo que poderia padecer, né, porque ela ficou tentando livrar, né, podemos dizer assim, o seu irmão daquela situação de morte terrível que o faraó tinha decretado para as crianças do sexo masculino. A maioria dos hebreus talvez não visse alternativa a não ser obedecer à ordem do faraó, permitindo o afogamento de seus bebês sem resistência, temendo ainda mais crueldade. Afinal, o clima era de opressão, violência e medo. Mas, no coração da jovem Miriam,
não permitia aceitar paralisada aquela realidade. Então ela pensou, né, arquitetou em falar com a filha do faraó para encontrar uma mulher para amamentar aquele menino. E esta mulher foi a própria mãe de Moisés, a própria mãe de Miriam, né? E este plano claro e evidente, né? Deus estava ali no comando, acabou dando certo. A atitude corajosa de Miriam motiva e nos lembra, mais uma vez, que Deus não olha a idade. Deus não olha a idade, né? Ele quer que nós estejamos disponíveis para Ele agir. É bom deixar isso bem claro para os seus alunos, né? Muitos jovens adolescentes acham que ainda é muito novo, né, para que Deus possa agir na vida dele, para que Deus possa fazer milagres através deles. Não, Deus não olha a idade. Deus, Ele quer um coração disposto, preparado, né, para que Deus possa, por meio dele, usar como instrumento para a sua obra. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida, querido professor e querida professora, e que você possa cada dia trazer este ensinamento da palavra de Deus que edifica, que produz frutos para a obra do Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus, mas antes, curta este vídeo, compartilhe, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Inscreva no nosso canal em nome de Jesus. Amém. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.